Todos os dias, gastamos tempo comunicando com os outros no celular. Na verdade, 32% das pessoas gastam 27 minutos por dia. Dos 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, são 5,9 bilhões que usam celular. Estamos sempre comunicando com o nosso celular. A média mensal do número de textos enviados por um adolescente na América é de 3.339. Então, somos muito bons em comunicarmos uns com os outros, mas como podemos comunicar com o nosso Criador, o Deus do Universo? É simples. Podemos ligar para o celular de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, é momento agora da gente inclinar nossa cabeça e fazermos uma oração. Mensagem de domingo passado sobre esmola e jejum. Hoje vamos começar a falar sobre oração. Vamos falar sobre oração, os princípios de Deus para ouvir as nossas orações. Agradeça a Deus porque você tem Bíblia, você tem palavra. Agradeça a Deus que você teve condições de estar aqui nesse culto para ouvir a palavra de Deus. Agradeça a Deus que o Espírito Santo quer e vai falar ao seu coração, se você quiser ouvi-lo. Adore a Deus. Pai Celestial, nós temos esse momento tão gostoso, que faz parte desse culto de adoração, que é o momento da leitura da Tua Palavra. Assunto, Senhor, que nós queremos levar para os gabos, assunto que nós queremos levar para os amigos, para os convidados, para a nossa família, assunto que nós queremos crescer e aprender um pouco mais sobre cada um deles. Que assim seja nessa semana, que assim seja nesta noite, na vida de cada crente, possamos aprender um pouco mais sobre o efeito da oração. Que assim seja, oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Todo mundo animado? Digam amém. Quero ler com vocês Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Falamos aqui sobre ajuda aos necessitados, a esmola, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Foi muito importante, alguém me ligou dizendo que realmente nunca tinha pensado sobre esmola, nunca tinha pensado isso, já tinha lido, mas a maneira como eu coloquei foi tão claro, tão transparente, que ele ia a partir daquele momento a obedecer a palavra. E eu fiz uma pergunta no Gabo que é a seguinte: quais desses 3 mandamentos, dos mais do que 50 que nós temos, que você acha mais difícil para cumprir, para obedecer? Então você sabe qual desses 3 mandamentos, a esmola, a oração, o jejum, qual desses é mais complicado, você tem mais dificuldade? Peça a Deus para ajudá-lo a cumprir a palavra dele, o mandamento dele. No capítulo 6, versículo 16, nós falamos sobre o jejum, o que é o jejum verdadeiro, o que é que o pessoal tem inventado sobre o jejum, e o efeito do jejum, que dá vitória, que limpa, que purifica, que anima, que traz alegria, tudo isso nós falamos sobre o jejum. Mas a nossa leitura hoje vai estar baseada em Mateus capítulo 6, versículos 5 até o versículo 15. Veja aí, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Eu falei na quinta-feira, no curso, aqui no estudo bíblico, na quinta-feira, uma coisa que às vezes a gente não percebe, que os fariseus, eles tinham uma tendência pecaminosa, como nós também temos, mas eles pecavam assim às claras, por 3 coisas, que era fama, dinheiro e mulher. Isso era um problema sério para os fariseus. Fama, vocês estão vendo aqui, eles gostavam de ser vistos pelos homens, de ser aplaudidos pelos homens, pela sua a estética espiritual, ou entre aspas, espiritualmente falando. No dinheiro, então, eles ficavam preocupados com o dinheiro, quanto que estava entrando no caixa, quanto estava fazendo, como contribuir, o dinheiro para César, o dinheiro para aquilo. Vocês sabem que os fariseus pegaram no pé de Jesus na questão de dinheiro,
e Jesus disse que eles davam sobra, eles eram gananciosos. Depois, no século, diz que eles exploravam as casas das viúvas, entravam nas casas das viúvas e exploravam as viúvas sexualmente falando. Então a gente percebe que os fariseus, eles tinham esse lado assim de glória, de fama, e Jesus disse que isso não valia nada, porque eles já receberam a recompensa deles, o aplauso, e não ia receber a resposta de suas orações. Mas Jesus tem algo para mim e para você, para os crentes. Mas quando você orar, minha irmã, meu irmão, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Depois eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não tenham descoberto. Eu coloquei isso na pergunta também para os gabos. Não sei se vocês conseguiram perceber a perspicácia sobre é para mostrar ou não é para mostrar o que nós estamos fazendo. Daqui a pouco eu falo sobre isso se eu lembrar. Continuando. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Parece que o pessoal não tem Bíblia. Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu fiz uma música, como eu já disse, em cima do Pai Nosso, e dessa versão, nova versão internacional. Se der certo e tudo correr bem, eu posso cantá-la no próximo culto, para que a gente possa começar a cantarolar a oração do Pai Nosso, de uma maneira assim gostosa, no nosso ritmo, e para que a gente possa também, mais do que isso, estar sempre orando a Deus, como diz Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Jesus disse, vocês sabem, deixa eu ler com vocês aqui o texto que diz, veja só, no capítulo 5, veja, dá uma olhada, volta um pouquinho lá, 5, versículo 14, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Veja só o 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pergunta complicada, essa é uma pergunta complicada, isso é para crente maduro, olha só. Jesus está dizendo que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. A oração, a esmola e o jejum, Jesus manda a gente fazer escondido. Não é para orar na rua, é para entrar dentro do quarto, a esmola ninguém deve ficar sabendo, o jejum deve lavar o rosto. A minha pergunta é para mostrar ou não é para mostrar, Jesus? Para testemunhar, mas é para mostrar? Eu vou orar, como é que eu vou testemunhar? Na rua? Orar na rua? Orar no quarto? Mas como é que o pessoal vai glorificar a Deus se eu estou no quarto? Não vai ver? Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Na vida, mas é para orar. Como é que é, gente? É para orar. É para dar esmola, é para jejuar, e é para glorificar a Deus diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como é que ele vai ver as boas obras se eu estou escondido? Como é que sai dessa? Jesus está contradizendo a si mesmo? Jesus não está contradizendo, é muito fácil. O que é que antecede Jesus dizer, assim brilha a vossa luz diante dos homens? O que é que Jesus estava dizendo antes de dizer isso? O que é que Jesus disse? Antes disso, o que mais? Antes disso, qual é o texto cumprido? Perseguição, o que mais? Bem-aventuranças. Aquilo que Jesus disse, bem-aventurado quem? Diga aí, qual a bem-aventurança? Bem-aventurado? Os que choram.
Sabe, aquilo que está na alma, você deve expor. Aquilo que é lá para dentro, você deve expor. Na perseguição. O que mais que está lá na alma, lá, que você deve colocar para fora? O que está lá? Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é oração, é misericórdia. O que mais? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmão, sabe o que eu aprendo com Jesus? Aquilo que ele manda fazer dentro, ele manda você colocar para fora. E aquilo que ele manda você fazer fora, ele quer que você faça para dentro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É complicado, irmãos. Isso aí não é escolinha de escola dominical, não. Jesus não quer que a gente apareça religiosamente para o mundo. Ele quer que você seja espiritual. Ele quer que você seja espiritual. Se você é misericordioso, pode deixar que a sua luz vai brilhar. Se você é manso, pode deixar que a sua luz vai brilhar lá fora. Se você é que mais? Me lembra aí, gente. Perseguido. Se você é perseguido, o povo vai ver isso. O que mais? Perdoar. O que mais? Humilde. Bem-aventurados os humildes de coração. Se você é humilde, você não precisa forçar isso. Vou mostrar. Você vai fazer isso. Você é humilde. Você trabalha, você come, você viaja, você passeia, você casa, você namora, mas o seu coração é humilde. Você é quebrantado. Aí Jesus falou, mostra isso, mostra a sua vida, que não é para mostrar. Então, religiosidade é muito diferente daquilo que Jesus ensina. Religiosidade está na casca. Eu vou fazer diante dos homens. Eu já disse para vocês, quando eu fui morar na casa, ser inquilino de uma portuguesa, um casal português, muito queridos, nós fizemos uma boa amizade. Aí, parei de meia. Ela me ouviu orando. Eu não oro alto sempre, para mostrar, é claro. Mas eu tenho meus momentos de devocional, não tem como ficar na parede, eu não vou deixar de orar. Então, tem meus momentos de orar quietinho, mas tem meu momento de choro, momento de, oh Deus, abençoa, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu tenho certeza que ela ouviu muitas vezes isso. E às vezes ela pegava, eu lendo a palavra, ela ia lá falar alguma coisa comigo lá, eu estava lá com a Bíblia em mãos lá, ô seu Timóteo, eu falei, tudo bem, pode entrar, ela entrava lá, eu estava com a Bíblia na mão. Aí ela começou a sentar, toda vez que eu ia sair na rua, ela observava, eu ligar o carro, ela saía também, sentava lá na frente lá. Aí eu passava assim, eu falei assim, tudo bem, Ana Maria? Bom dia. Tudo bem? É, dona religiosa. O que era para fazer no quarto, ela está fazendo nas vistas. Vai lá para fora para mostrar para mim, que ela também ora, que ela também... Irmãos, isso aí é casca, isso aí não vale nada. Orar na rua, dar esmola para todo mundo ver, jejuar, ficar com o rosto cair, isso aí não vale nada. Agora, se você tem o espírito quebrantado, o espírito humilde, se você perdoa, se você, sabe, o coração está na alma, pode deixar. Assim brilha a vossa luz diante dos homens e glorifica o vosso Pai que está nos céus. Alguém já disse para você que você é uma pessoa diferente? Alguém já disse no seu trabalho que você é uma pessoa diferente? Você é diferente, sua maneira de tratar, sua maneira de falar, seu jeito de agir, você é diferente. Você é cristão? Contei o caso. O rapaz chegou lá trabalhando com o chefe lá, e o chefe chegou e falou assim, você é cristão, né? Ó, ele não falou nada. Ele perguntou, por quê? Porque eu sou ateu. Eu já notei que nós somos diferentes. Claro que nota. Ele não pregou, ele não estava de gravata, não estava com Bíblia, mas a maneira. Aí depois o cara falou assim, eu sei que você espanta com meus palavrões. Quando eu xingo você, que o cara... Aí o irmãozinho, Jesus amado. E a brutalidade, faz direito, tá mandando. Rapaz, tá bom, eu vou lá fazer, vai lá e faz. Eu falei, esse cara é diferente, diferente. Irmãos, que brilha a vossa luz que está nos céus, não é religião, não é casca. O que está aqui na alma, pode deixar que a nossa luz brilha mesmo, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Quantos creem nisso? Isso é para aprender, porque esse assunto aqui de ficar no quarto e depois brilha a vossa luz diante dos homens, parece que há uma contradição, mas não há não, está muito coerente a palavra de Deus. O que é que impede a nossa oração de ser ouvida por Deus? Vamos aprender. Quais são os princípios para Deus ouvir a nossa oração? Deus tem princípios, Deus não muda. Sabe quais são os motivos pelos quais Deus não ouve a oração? Primeiro, pecado. Por que o pecado impede? Porque o pecado, a Bíblia diz que o pecado faz separação de nós e o nosso Deus. Eu quero ler com vocês alguns textos, assim, meio ping-pong, mas mais no Antigo Testamento. Eu vou ler apenas 2 textos do Novo Testamento, mas eu quero ler alguns do Antigo Testamento, porque o princípio de Deus do Antigo Testamento passa para o Novo. Vamos lá. Vamos começar com Lamentações de Jeremias. Como é que você acha Lamentações? Acha Jeremias, um dos profetas maiores. Depois de Isaías, você encontra Jeremias. Você encontra Jeremias, logo após vem o livro que conta a história
do choro desse profeta, que é considerado o profeta chorão. Então vamos lá no livro do profeta chorão, Lamentações de Jeremias, o capítulo 3 e versículo 44, o texto. Tem vários textos aqui, eu quero ler esse aqui porque é muito importante, principalmente na questão que a Bíblia fala, alguns textos, vou ler pelo menos 3 textos, que fala que Deus encobre o seu rosto, Deus esconde o seu rosto, para não ouvir a nossa oração, se houver pecado. O que é que está acontecendo com o profeta Jeremias? Ele foi chamado para quê? Ele foi chamado para dizer para o povo, vocês pecaram, vocês estão pecando. Sabe o que ele disse? Deus vai levá-los para a Babilônia, vocês vão passar lá uma temporada, até vocês se converterem, e Deus não vai ouvir mais vocês. Aí a luta de Jeremias, o debate de Jeremias com os profetas falsos na época, é que Jeremias dizia, Deus vai levá-los para a Babilônia e vocês vão sofrer lá para vocês se converterem. E os profetas disseram, não, Deus está do nosso lado, não vai acontecer desgraça nenhuma. Deus é bom, Deus não vai permitir isso. Você sabe que essa doutrina dos falsos profetas na época de Jeremias, tem hoje demais. Deus é bom, Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo, Deus não faz o mal, Deus não condena, Deus não castiga o filho. Irmãos, isso tem demais. Mas a Bíblia está dizendo uma outra coisa. O que diz aí em Jeremias capítulo 3, 44? Leia forte. Meu Jesus amado, aí João, está falando para Deus. Tu te cobriste de ira e perseguiste, mas aí depois diz, tu te escondeste atrás de uma nuvem. Deus atrás de uma nuvem? É claro que isso aqui é um antropomorfismo, ou seja, uma linguagem humana. Nuvem não pode esconder Deus, mas Jeremias está usando uma linguagem para a gente entender. Tem nuvem que impede que a nossa oração chegue a Deus. Tu escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Quem escolheu? Quem escolheu não ouvir? Deus. Não vou ouvir esse povo mais não. Não vou ouvir porque povo rebelde, obstinado, não obedece a minha palavra, estão cada vez mais complicados na questão espiritual. Então agora eu vou me esconder, eles vão clamar e eu não vou ouvir. Se você já teve alguma experiência de orar e pensar, ou achar que Deus não ouviu, é a pior coisa que pode existir na vida de um crente. Sincero, o povo aqui não está nem aí, porque aí os profetas estavam enganando. Deus vai ouvir, Deus está conosco, não liga para Jeremias não, Jeremias não está com nada. Esse debate deixava o povo assim meio alucinado, meio anestesiado. Mas irmãos, quando você clama a Deus e Deus não responde, uma situação difícil, uma situação complicada, eu já passei por isso, não uma vez, várias vezes. Irmãos, é a pior coisa que pode existir, o céu fechado, pedra, nuvem. Aí você fica em crise, porque aí você acha que é você, se é o pecado, o que é, por que Deus está fazendo, se é a igreja, o que é? Irmãos, essa é uma batalha tremendamente dura para o crente que ora a Deus. Mas no caso de Jeremias, nesses outros casos que acontecem comigo e com você, às vezes é Deus testando a sua fé para ver até onde você vai persistir na oração. Mas no caso de Jeremias era pecado, então Deus está se cobrindo de nuvem. Agora veja só, aí você volta um pouquinho para o livro dos Salmos, pouquinho não, passa Jeremias, passa Isaías, e veja o Salmo de número 30, versículo 7. Salmo 30, versículo 7. O que diz aí o Salmo 30, versículo 7? Para você ver que a Bíblia é muito coerente nessas questões de Deus ouvir, de Deus não ouvir. O que diz? 37, o que diz aí? Leia. Com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, por graça. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Quem costuma falar com Deus e quando fala e Deus não atende, irmãos, é a pior coisa. O mundo não está nesse nível. O mundo fala, Deus não ouve, eles estão nem aí, não sabe se Deus está ouvindo, não sente se Deus está ouvindo ou não. O crente sabe que Deus está ouvindo, o crente sabe que Deus não está ouvindo, irmãos, é a coisa pior que existe. Por isso Davi, na sua experiência de oração, ele está dizendo, quando o Senhor me ouve, eu tenho firmeza, eu tenho estabilidade, mas quando o Senhor esconde o rosto, eu fico completamente desnorteado, eu fico aterrorizado, porque eu quero falar e quero que o Senhor responda. Então pecado não é mole não, e a coisa que vem assim de imediato, quando você ora e não é respondido, é pecado, pelo menos na minha mente. Isaías 59, vamos um pouquinho agora para frente e veja Isaías 59, texto que eu conheço, que você conhece, mas aqui está o mesmo princípio, porque que Deus não ouve. Isaías 59, versículo 1 e 2, o que diz aí?
Vejam, está escrito aí ou não? Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. Queridos, pregue que Deus salva. Deus está querendo salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Não, Deus ouve, Ele ouve. Mas as suas maldades ou iniquidades, na outra versão, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o quê? O pecado de vocês esconderam o rosto dele de vocês. Queridos, é duro, hein? O pecado é essa nuvem que aparece em Jeremias, em Lamentações. O pecado é essa nuvem que impede que a nossa oração chegue a Deus. No Brasil tem caixa d'água em cima do telhado. Se você, já falei essa ilustração várias vezes, se você abre a torneira, aí você não cai água. Primeira coisa que a gente faz lá no Brasil, o que é? Subir na caixa para ver se tem água na caixa. Aí você sobe na caixa d'água, está em cima, até a tampa. O que está acontecendo? O problema está onde? No cano, na ligação. Da mesma forma com o nosso Deus. Deus está com as mãos estendidas, seus ouvidos atentos, os olhos abertos para abençoar o povo. Mas você chega em Deus, Deus, o Senhor quer? Eu quero. Mas por que o Senhor não está fazendo? Porque existe pecado impedindo, barrando a bênção de Deus na vida do povo, e a oração não é atendida. As vossas maldades, os vossos pecados, esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não o quê? Os ouvirá. Por isso Deus não ouve. Oração não é respondida porque pode existir pecado. Eu contei aquela ilustração do abacate, irmão, que lá é grave. Quer ver mais? Aí o profeta chorão, um pouquinho na frente, Jeremias, ainda bem que nós estamos pertinho do outro, é fácil de achar. Jeremias capítulo 7. Olha a situação do povo de Israel, olha a situação do povo na época que foram levados cativos para a Babilônia. No capítulo 7, versículo 9, olha só. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim nesse tempo, que leva o meu nome e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este tempo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esse texto é fortíssimo. Está pecando, e vem no templo, e nós estamos seguros, Deus ama a gente, nós somos o povo de Deus, irmãos, eu mesmo estou vendo isso, cuidado, diga para o seu irmão, cuidado, está fraco, você falou fraco, você falou cuidado, com medo do irmão não está, diga para o seu irmão, cuidado com o quê? Cuidado com o quê? Cuidado com o pecado, porque ele é muito sutil, ele começa, eu comparo o pecado, lá no livro de Levítico, capítulo 14, a lepra. A Bíblia faz isso, e eu comparo com aquela planta trepadeira que trepa nos muros, que toma canto da casa no Brasil, tem muito, é muito bonito. Aquilo vai trepando, vai tomando conta assim, a raiz daquela planta entra na rachadura, racha o muro, segura a casa e tal. Meu irmão plantou aquilo e subiu na casa, ficou bonita a casa, mas começou a haver rachadura desse tamanho assim, meu irmão foi arrancar. Falou, está acabando com a minha casa. Eu falei, esse negócio aí é igual pecado. Começa devagarzinho, bonitinho, daqui a pouco está estragando a casa. Eu vou arrancar. Não deu conta de arrancar. Ah, vai cair o muro. Eu falei, não, deixa agora, você já plantou, agora deixa. Tão bonitinha, mas tão enganosa. Tão bonitinha, mas tão destruidora. Da mesma forma é o pecado. Então, por isso, Deus está dizendo, vocês estão pecando e estão vindo para a igreja. Tá, nós estamos bem, Deus está abençoando. Cuidado. Eu, o Senhor, estou vendo isso. E quando Deus diz assim, cuidado, eu, o Senhor, estou vendo isso, vocês sabem o que você está querendo dizer. É igual o pai que fala para o filho, cuidado, hein? Eu estou te olhando, hein? Eu estou te vendo. O couro vem, a disciplina vem, cuidado, eu estou te vendo, eu estou de olho em você. Versículo 16. Aí Jeremias, ele é um homem com um coração de Deus, um coração manso, igual Moisés, coração bondoso. Aí Deus diz para Jeremias assim, e você, Jeremias, você para de ser desobediente. Você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos a favor dele, não interceda por ele, junto a mim, pois eu não o ouvirei. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Agora está dizendo para o intercessor.
Não adianta nada eu orar por vocês se vocês não obedecem a palavra. Não adianta nada vocês orarem por mim se eu não estou obedecendo a palavra. Se eu estou em pecado, vou orar. Irmãos, é forte o texto. É forte esse sermão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, há pecados para a morte, para esses pecados vocês devem fazer o quê? Não se deve orar para pecado para a morte. O que Jeremias está fazendo aqui é isso. Esse povo está deliberadamente pecando, está fazendo na consciência, matando, roubando, adulterando, adorando outros deuses, queimando incenso a Baal, fazendo isso deliberadamente. Deus diz para Jeremias, não ore por esse povo que eu não vou ouvir. Aí quando a Bíblia fala isso, também lá em Pedro, que a gente não deve orar porque é pecado para a morte, são pessoas que desobedecem a palavra, são pessoas que não estão afim de obedecer a Deus, e a gente fica orando. Irmãos, para esse pecado, digo que vocês não orem, porque é pecado para a morte. O texto que nós estamos lendo são textos fortes, mas é a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Quantos estão vendo isso? Que eu estou apenas lendo a palavra, digo amém. Agora o texto que nós vamos depois tentar cantar, Jacques, uma música aí, não hoje, mas nos próximos cultos, também que é de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todo mundo conhece. Mas eu gosto de cantar a palavra, eu gosto de cantar a Bíblia. A coisa que eu mais gosto de cantar a Bíblia. Então nós vamos ler 2 Crônicas. Agora sim, agora você tem que ir lá para o livro, depois de Reis. Você acha Reis, Crônicas, é a mesma história de Reis, de uma maneira, contada de uma maneira diferente às vezes. Aí você vai para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Aí nós vamos ler aqui. Nós estudamos aqui na quinta-feira sobre a oração de Salomão, sua primeira oração, pedindo sabedoria, como é que Deus tratou com ele. Foi muito legal o estudo aqui na quinta-feira. Vamos continuar na próxima quinta sobre a oração de Salomão. Agora Salomão, ele tem essas visitações de Deus. Deus aparece para Salomão, sabe, elogia, mas Deus tem um zelo muito grande pelo seu reino, pela casa que ele construiu para Deus. Aí Deus diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor, em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Agora veja só, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, 14, o texto nós vamos cantar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Qual é a condição para Deus ouvir? Tudo que Deus diz assim, eu não vou ouvir, sem deixar de fazer, Deus ouve, é o contrário. Se parar de pecar, Deus ouve, se pecar, Deus deixa de ouvir, então é faca de dois gumes. Agora Deus está dizendo o seguinte, se eu mandar praga, se eu fechar os céus, se houver crise, sabe, na agricultura, crise econômica no país, mas se o meu povo, quais são as condições? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, quantos são povo de Deus aqui? Digo amém. Nós somos o povo de Deus. Se nós somos o povo de Deus, nós temos que saber que nós temos que ter algumas condições para orar e Deus ouvir. Se o povo que se chama pelo meu nome, olha só, queridos, fizer o quê? Primeiro lugar, não engrandeça diante de Deus. Por isso que eu estou dizendo, a humildade, ela vai aparecer automaticamente. Você não precisa vestir, sabe, roupa para mostrar que é humilde, não precisa ficar com a voz rouca, não precisa ficar carcunda, não. Porque a tendência nossa de achar quem é humilde, quem não sabe vestir, todo mundo aumenta. Olha só a roupa dele, humilde. E a cabecinha curvada. Então esse aí ganha. E se tiver a voz rouca, meu amigo, tudo bem, meu irmão. Ai, Jesus, até a voz dele é rouca. E é meio curvado, de tanta bênção, é meio curvado. Levanta o peito, vai, solta a voz, põe uma roupinha bonitinha aí e glorifica a Deus. Deus está dizendo, se for humilde de coração, bem-aventurados humildes de coração, se humilhar, sabe o que é humilhar? É dizer para Deus, tu és grande, nós não somos nada, nós não valemos nada, Deus. O crente tem que se humilhar, deve confessar, deve se humilhar, deve orar, humilhar e dobrar o joelho, não é só falar no coração, eu sou humilde, não, tem que dobrar o joelho e orar e dizer isso para Deus. Buscar a minha face, Deus, eu quero a tua presença, eu não arredo o pé daqui, enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto eu não tiver uma experiência contigo. E afastar do quê?
Maus caminhos, povo de Deus com maus caminhos? Claro que tem. Afastar dos maus caminhos, tem muito crente que está no caminho mau. A Bíblia está dizendo, se afastar dos maus caminhos, e quando Deus fala isso aqui, presta atenção numa coisa, esse texto aqui não está falando para indivíduos, esse texto aqui está falando para o meu povo. Como é que a gente pode detectar que é para o povo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é cada indivíduo que chama, não, o meu povo. Sabe por quê? Um pouco de fermento, segundo Paulo, leveda toda a massa. E para nós, no nosso linguajar brasileiro, uma maçã podre estraga a caixa toda. Aí a Bíblia está dizendo, se o meu povo se humilhar, quer dizer, a gente começar a colocar, eu quero ser bênção, eu quero confessar, eu vou orar, aí buscar, deixar os seus maus caminhos. Aí a Bíblia diz assim, ó, é tão fácil fazer o que ele está falando aqui, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu venho. A mão de Deus está estendida, o ouvido está aguçado, está querendo abençoar, mas se há pecado, a nuvem aparece aqui, a mão de Deus continua estendida, aí parece que tem uma nuvem, ele esconde o rosto, não ouve a nossa oração, vira uma pedra. Irmãos, isso é gravíssimo. Aí Deus diz para Salomão, Salomão, toma cuidado, eu escolhi, você consagrei esse tempo. Veja no versículo 17, e se você andar segundo a minha vontade, irmãos, Salomão, se é condicional, Deus não está determinando, você vai andar não, se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, você tem um exemplo pertinho de você que é seu pai, e fazer tudo que eu lhe ordeno, olha só, tudo que está escrito na palavra, olha só, tudo que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis. Irmãos, quem não obedece a palavra, a oração não está com nada. Aí o 19 diz assim, mas se vocês, agora falando para o povo, se afastarem de mim, abandonarem os decretos, os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, eu vou desarraigar você, eu vou acabar com vocês da terra, eu vou tirar vocês, eu vou trazer só calamidade. Até agora eu aprendi o quê? Até agora com esses textos eu aprendi o quê? O que você aprendeu? Até agora, se eu terminar o sermão agora, você aprendeu o quê? Diga. O que impede da gente ser ouvido é o pecado, então o problema é meu, não é? O problema não é de Deus. Deus, ele é grande, é imenso, poderoso, santo. Irmãos, a gente quando começa a pensar em Deus, o temor vem, o tremor vem, porque Deus é tremendo. Mas a Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós chegarmos a Deus através do seu sangue. Então você, através do sangue de Jesus, você vai se aproximando de Deus, você chega na cara dele, na presença dele, e você ora. Agora, se tiver pecado, você bate e volta. Você não entra. Você quer entrar, mas você não entra. Aí por isso a Bíblia diz, se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem que confessar, tem que se humilhar, tem que orar. Aí você é ouvido. Agora, se você não humilha, se você não ora, se você não deixa os maus caminhos, qualquer um de nós, queridos, se a gente não deixar, o que acontece? Deus não ouve. Deus não ouve. Salomão, toma cuidado. Se você sair fora, eu estou fora também. Queridos, deixa eu ler mais um texto agora. Um pouquinho lá na frente, livro de Miqueias. Miqueias, está lá na frente de Jeremias, na frente de Ezequiel, você vai encontrar o livro de Miqueias. O livro de Miqueias, no capítulo 3, Miqueias capítulo 3. O que diz aí Miqueias capítulo 3? Capítulo 3, versículo 4. O que diz? Quem achou? Miqueias capítulo 3, versículo 4. Quando você acha Miqueias, eu já preguei, fiz um estudo uma vez sobre o livro de Miqueias, foi uma maravilha se estudar, porque ele é muito contemporâneo, ele parece que é um jornal, sabe, Brasília em Voz, assim, falando sobre a situação do mundo naquela época, mas Miqueias parece que está falando de uma situação para nós hoje. Versículo 4, 3, 4 diz assim, o que diz aí? Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não vai responder, está falando para o povo dele, um dia vocês vão clamar, e eu não vou responder. Gente, Deus é bom, ele vai ouvindo, chega uma hora que o pecado é tanto que ele para, fecha, trava, aí eu não lhe responderei. O que mais? Naquele tempo o quê? Parece que tem muito na Bíblia esse negócio de esconder o rosto, hein? Ele esconderá o seu rosto, porque o rosto é que traz o brilho. Bênção arônica, lá em Números, capítulo 6, 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. O brilho da igreja, o brilho para nós sermos luz do mundo, não está em nós, o brilho está nele. Quando o Senhor brilha em você, você é lua, você reflete o brilho dele para o mundo. Por isso aqui está dizendo, cuidado, se eu apagar, se eu fechar, o brilho é o sol. Se eu não brilhar, queridos, acaba a lua, acaba a terra, acaba tudo. Aí Deus está dizendo, naquele tempo ele esconderá deles o rosto, por causa do quê? Do mal que eles têm feito. Nunca é por causa de Deus.
por causa da minha santidade, eu vou fazer isso porque eu sou Deus. Deus nunca tem esse orgulho. Deus diz, eu vou fazer isso por causa do mal de vocês, então eu vou esconder o rosto. Eu não vou ouvir a oração de vocês. Vai chegar um dia que vocês vão orar e eu não vou responder. Irmão, não deixe chegar esse dia na sua vida. Não deixe chegar esse dia para a nossa igreja. Clame a Deus, vamos viver em santidade, vamos pedir purificação. Deus purifica, Deus perdoa. Quantos creem nisso? Agora eu tenho um texto forte aqui que eu gosto muito. Provérbios, volta um pouco. Provérbios, depois de Salmos. Provérbios capítulo 28, abri em cima aqui, versículo 9. Eu gosto desse texto. Quando eu dei um estudo sobre oração há muito tempo, na casa do Zezé, muito tempo, esse texto aí ficou gravado na nossa mente. Zezé, Wilson, Silvanito, a gente só falava sobre isso aí. Aí quando eu chegava, pastor, não é mole não, aquele texto não é mole não. O que diz aí? Nós somos a igreja palavra pura. O que diz o texto? Aquele que desvia. Leia forte, querido. Quem tem Bíblia, leia forte. Eu quero que a igreja participe do culto. Leia forte. Aquele que desvia. É o quê? Abominável, na outra versão. Aquele, vamos citar devagar, porque você tem que guardar isso. Você não vai guardar o versículo, talvez você não lembre nem da referência. Quando eu fui agora fazer as minhas anotações, eu achava que eu sabia. Eu falei, está em Provérbios capítulo 11, 28. Eu fui lá, irmão, não está. 25 não está. Eu falei, Jesus, sumiu da Bíblia. Meu Deus, onde está? Às vezes você não guarda a referência. E daí? Não tem problema. Mas guarda o princípio. Eu falei, eu sei que está, Jesus. Eu sei que está. Aí eu tive que pegar a referência. Eu falei, agora vou olhar, porque está escrito em cima. Aí comecei a folhear o provérbio todinho. Está escrito em cima ali, ó. Aí 28, achei, 28, aqui, ó. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, até é abominável. Deus não quer ouvir quem fica, não, com a palavra não. O que a Bíblia diz? Não, eu vou orar, eu vou botar. Irmão, primeira coisa que a igreja deve fazer é o quê? Ouvir a palavra. Se você ouve a palavra de Deus, coloca a sua vida em ordem, pode orar que Deus atende na hora. Salmo 68, 4, o nome do Senhor é já, na versão corrigida. Ele chega junto. Se você ouvir a palavra de Deus, e eu amo vocês porque vocês amam a palavra, eu amo vocês porque vocês gostam da palavra, é na quinta-feira, é aqui no culto de domingo, vocês amam a palavra, todo mundo de Bíblia na mão, nossas crianças com Bíblia na mão. Irmãos, ouça a palavra de Deus, atenta para o que Deus diz, Deus vai ouvir a nossa oração, Deus vai atender. Mas se não ouvirmos a palavra, até a nossa oração é o quê? Abominável, detestável. Sabe o que Deus fala assim? Eu detesto a sua oração, misericórdia. Quando Jesus curou aquele cego em João capítulo 9, você sabe a história. O pessoal disse assim, esse homem que te curou, ele é um endemoniado, esse cara não vale nada, esse cara não vale nada. E o homem, sabia, o homem que foi curado da cegueira desde nascença, ele disse assim, olha, eu nunca ouvi dizer que alguém fosse curado da cegueira de nascença. É a primeira vez que eu ouço falar isso e vocês também. E não tinha tido mesmo esse caso na história do povo de Israel. Ninguém foi curado de cegueira de nascença. Ele disse, se esse homem é de Deus, ou se é profeta, ou se não é, isso aí eu não sei com certeza. Mas uma coisa eu sei, dizendo para os fariseus, uma coisa eu sei que vocês sabem, mas vocês não querem lembrar. 9:31, João 9:31, o que diz lá? Aí o homem diz assim, eu sei de uma coisa e vou falar para vocês, e vocês sabem também. O que diz João 9:31? Achou? Nós sabemos o quê? Que Deus não ouve a pecadores. Ele está dizendo, nós sabemos disso, nós somos judeus. Deus não ouve a pecador, porque está aí. Pecou, está fora, a nuvem entra. Deus não ouve a pecador. Mas, olha o condicional, mas se o pecador for temente, olha o temor aí, temente a Deus, do Salmo 19, temente a Deus e fazer a sua vontade. Olha só, querido, fazer a vontade de Deus é obedecer às leis de Deus, é ouvir o que a palavra de Deus diz, e obedecer, e ouvir, e fazer a vontade dele. O que a Bíblia diz? A esse Deus ouve. Agora eu vou repetir o texto na íntegra. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se algum pecador for temente a Ele e fizer a sua vontade, a esse Deus ouve. Qual é a condição para Deus nos ouvir? Temer a Deus, humilhar, orar, buscar face, deixar o mau caminho, correr para Deus. Irmãos, isso aí é entrar na presença de Deus. Quais são os princípios para Deus não ouvir a nossa oração?
não obedecer a palavra, não ouvir a palavra, sabe, achar que eu sou do melhor, que eu estou certo, que eu não vou arrepender, que eu não vou fazer, eu nasci assim, eu vou viver assim. Irmão, você vai viver assim aonde? Não na presença de Deus. A síndrome de Gabriela leva para o inferno, porque nós precisamos ser moldados, transformados, mudados, cada dia, cada vez mais. Agora deixa eu terminar aqui a questão da oração, porque nós vamos entrar na questão do Pai Nosso nos próximos sermões. Lucas 18. Agora Novo Testamento. Eu falei que eu ia ler 2 textos no Novo Testamento aqui, abri também em cima. Lucas capítulo 18. Gosto aqui porque Jesus está falando de uma história bonita aqui, daquele juiz, iníquo, numa outra versão, e aqui diz que um juiz que não temia a Deus. Como é que Jesus conseguia bolar essas parábolas assim com tanta clareza, com tanta precisão? Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca. Irmãos, a igreja não pode deixar de orar sempre, nunca desanimar, Aí ele conta que esse juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Aleluia! Continuará fazendo esperar, irmãos. Deus ouve, mas eu tenho que insistir, eu tenho que ser preciso na oração, insistente na oração. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Gente que persiste, gente que persevera. Nós estamos desanimando muito fácil. Gente está desanimando muito fácil com a igreja, com Deus, muito fácil cair fora. Irmãos, será que Deus, quando voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Porque o pessoal está deixando assim facilmente a presença de Deus. Agora presta atenção numa coisa. Alguém me ligou do Brasil. Vocês sabem que eu sou pastor de vocês, sou pastor de muitos brasileiros. Muita gente está no Brasil, está ainda sem igreja, ainda não se encaixou nas igrejas, e às vezes me ligam de madrugada, porque sabe que eu estou acordado, me liga à noite, eu converso com essas pessoas. E um irmão, eu conversei com ele essa semana, e ele disse o seguinte: pastor, eu estou na dúvida aqui, os problemas que está passando lá, o que eu devo fazer, você é meu mestre, eu aprendi com o senhor, e aqui a coisa está complicada para, sabe, alguém pregasse o dia que o senhor pregava, agora eu estou matando a saudade através da internet e tal, tudo bem, graças a Deus. Falei, mas como é que eu devo orar? O que eu devo fazer nessa situação? Eu disse para ele, lembra de Davi? Davi disse assim: Deus, eu quero construir um templo para o Senhor. O que Davi disse? Você está ficando doido. Você está ficando doido. Quando é que eu pedi para alguém construir templo para mim? Eu vou caber dentro de templo? Eu encho os céus e a terra. Eu não vou caber dentro de templo, rapaz, pode parar com isso. Davi, Senhor, eu queria construir um templo para o Senhor. Você não vai construir. Isso não está fora de lógica. Eu nunca pedi para Moisés, nem para Abraão, nunca pedi para ninguém construir templo para mim. Você está pedindo? Ah, mas eu queria construir um templo para o Senhor. Por quê? É porque as outras nações, todos eles têm templo. Eu queria mostrar para eles que eu sou capaz de construir um templo mais bonito que o deles e mostrar que o Senhor é muito mais poderoso do que eles, do que o Deus deles. Ah, mas não vai não, Davi. Aí Deus começou a amolecer. Esse aqui é iníquo. Deus é bom. Não, Davi, mas então, eu vou construir ou não? Tá bom, Davi, ó. Você não, mas seu filho, construa o templo para mim, eu vou botar meu nome nesse templo aí, eu vou entrar aí. Não é ideia de Deus templo não, irmão, isso é ideia de Davi. Na Nova Jerusalém não tem templo não, o templo é o próprio Deus, a morada de Deus é nós, com o nosso Deus não tem templo não. Mas presta atenção, Deus desceu, então fica aí. Moisés é a mesma coisa, eu quero ver a tua glória. Ah, vai ver minha glória, eu encho os céus e a terra. Ah não, mas eu quero ver a tua glória, Senhor, quero ver a tua glória. Deus olhou para Moisés e falou, caboclo enjoado. Fica aí, então, você vai ver minha glória. Você não vai ver minha glória, minha face não, mas a costa você vai ver. Aí Deus tomou uma forma teofânica, não sei como é que Moisés viu, passou assim na fenda, Moisés, eu vi a glória de Deus, eu vi a costa. Quando eu cheguei em Betlehem, eu falei assim, nós precisamos de um templo,
que a gente estava nos horários, é difícil não ter tempo próprio por causa de horário. Está fazendo uma coisa, chega o outro, toma aqui, não pode. Eu falei, meu, isso está complicado. Apesar dos irmãos serem muito amáveis, os árabes que nós estivemos juntos durante muito tempo, os irmãos americanos, muito legal, mas o Senhor nos dá um tempo, como eu tenho orado para cá, Senhor, nós precisamos de um tempo. A Marta, agora, quando vinha no caminho, falou, nós estamos nesse tempo aí, mas nós não podemos parar de orar, não, hein? Nós queremos um templo nosso, nós precisamos do templo, então vamos continuar orando, estamos satisfeitos aqui, Senhor, mas nos dê um templo nosso, abre as portas, o Senhor pode fazer, continuar orando, Deus vai nos dar um templo pequeno, grande, Deus dá. Agora presta atenção, o Nelson chega e fala, pastor, olha só a foto aqui que eu tirei desse templo ali, está para vender. Eu falei, vou passar lá, passei na frente, aí entrei, liguei para o cara, quanto é que é? Preço acessível. Aí eu chamei o cara, corretor veio, eu falei, o templo é meu, nem consultei a igreja, falei, o templo é meu. Fecha com ele, Nelson, pode fechar, o templo é meu, mas eu não sabia que tinha que dar um sinal. Aí eu não dei o sinal, e a igreja tinha dinheiro para isso, podia dar até 40 mil que nós tínhamos em caixa. Eu não dei sinal nenhum. Um tribuloso lá entrou na frente, deu o sinal, segurou o templo, quando veio vendido o templo. Falei, Jesus, Nelson, você não me avisou? Ah, mas eu não sabia. Eu falei, meu Deus, eu sou brasileiro, eu não sabia que tinha esse negócio de sinal, não. Agora, aí a placa lá vendida, o cara pintando. Falei, meu Deus, o homem está pintando. Aí daqui a pouco não vende. Aí eu comecei a passar em frente do templo. Parei na frente do templo, olhei para o templo, o cara está pintando aí. Será que ele é o dono? Ele vai fazer o que com esse templo? Jesus, eu quero esse templo aí agora. Eu quero esse templo, Jesus, me dá esse templo. O outro dia vai eu de carro, vem na frente. Jesus, eu quero esse templo aí, Jesus, eu quero esse templo. Os irmãos, pastor, Deus tem o melhor para nós. Eu falei, eu não quero o melhor, eu quero esse aqui. Não, pastor, esse aqui não tem estacionamento. Não quero com estacionamento, eu quero esse templo aqui. A Marta, você está ficando meio doido. Meu marido é meio doido. Timóteo, você está ficando doido? Chega, eu quero esse templo, porque dentro do carro, eu dirigindo. Jesus, me dá aquele templo, eu quero aquele templo, Jesus. Mas meu marido é meio doido da cabeça. Deixa com a minha doideira, deixa Davi com a doideira, com Moisés com as suas doideiras. Eu falei, eu quero o templo. Irmãos, um ano, eu toda vez passando lá e orando, um ano, eu quero o templo. O dia que eu ver uma igreja reunida aqui, aí um dia eu passei, tinha uns negrões assim, com os carros bonitos, assim, tudo bem arrumado. Falei, esse aí tem dinheiro. Levou o templo. Daqui a pouco eu fui lá de novo, está lá a placa de novo para vender. Tal. Até que um dia tirou da imobiliária e tinha um feiticeiro entrando nisso, não queria vender para nós. Sabia da minha proposta, eu dei 20 mil depois disso, não vendia. E o homem, uma trava, diabo, tentando barrar, irmãos. A coisa é complicada. Aí um dia eu cheguei lá, o homem, o dono do templo, estava lá. Ele comprou para vender, para ganhar dinheiro. Ele é negociante. Eu entrei no templo, eu com o Marcelo, eu disse para o meu senhor, o negócio é o seguinte, eu fiz uma proposta para você, um ano atrás, você não fez prova, eu tenho como provar, está aqui a proposta e os 20 mil que eu dei o cheque. Eu não fiquei sabendo disso, eu falei, eu sei que tem feiticeiro nisso, macumbeiro, espírito. Então, agora o que o senhor vai fazer? Isso aí é muito sério. A mulherzinha dele do lado. Quando eu vi a mulherzinha dele do lado, eu falei, Marcelo, essa mulher vai ser a bênção. Quando o homem está dúvida, a mulher chega e vem, vende, e ele vende. Essa mulher vai ser usada. Aí quando ela viu a minha tristeza assim, eu falei, eu não sabia que o senhor não sabia. Vem cá, minha mulher. Pastor, o preço é $300 mil. Na época a sua era 250, a sua proposta foi de 205. Eu vendo pelos 205. Quem é que fez, irmão? Jesus que faz, eu só importunei. Jesus faz, me dá um tempo, Jesus, de 300 para 2005 é muito dinheiro. 200, irmãos, de repente o tempo... Aí o cara falou assim, eu vendo para o senhor, pastor. Eu falei, vamos no banco agora, que agora não vou deixar ninguém entrar no meio, não. Agora vamos lá no banco agora. Fui no banco, lá onde a gente tinha conta, assina aí alguma coisa, os caras veio o advogado, chamei o advogado presbiteriano, foi bênção também, o homem sumiu. Nunca mais vi, o presbiteriano parecia um anjo. Chegou na hora, eu sou presbiteriano aqui, advogado conhecido, tal, é assim que faz e tal, assinou tudo. Vocês querem o tempo para quando? Nós queremos antes do Natal. Antes do Natal, nós estávamos no nosso tempo, falei, louvado seja o Senhor. Aí eu digo o quê? Davi é melhor do que eu? Moisés é melhor do que eu, irmão? Não são homens. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o que diz a palavra sobre Elias? O que diz? E orou para não chover, e não choveu. E orou outra vez para chover, e Deus mandou chuva. É um homem como eu, como você. Agora, era homem que não tinha pecado para impedir. Não estou dizendo que é impecável. A impecabilidade não é doutrina bíblica. Mas quando você confessa, quando você humilha, quando você importuna a Deus, dizendo, Senhor, eu quero, por favor. Aí eu disse para esse rapaz que me ligou, sabe como deve ser a sua oração? Senhor, eu quero isso. O Senhor pode não me dar, mas eu quero isso. Pastor, não pensei nisso. Não fala assim, se eu sei se é a tua vontade, não. Primeiro você fala assim, o meu desejo é isso. Eu quero que aconteça isso aqui no Brasil. Eu quero isso. Importuna a Deus.
Se Deus falar assim, não vou te dar, você vai falar, muito obrigado, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Mas se for o caso do juiz ali, Nico, a viúva importunando, essa mulher está me aborrecendo, vou atender logo para ela, vou ir embora e não voltar mais. Deus é bom. Se você importunar, se você persistir com Deus, Deus ouve a nossa oração. Quantos creem? Essa é a palavra de Deus para nós sobre a oração. Agora nós vamos entrar na questão da vontade de Deus. 1 de João, não vou ler. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Se você orar segundo a vontade de Deus, Deus ouve. Deus tem vontade. Um casal de jovens, sobre esse caso verídico. Casal de jovens namorando, aí sozinho na casa. Aí eles estão quase tendo relação sexual. Aí eles dizem assim, nós vamos orar. Rapaz, eu vou orar para ver se é vontade de Deus quem tem relação sexual ou não. Ô irmão, o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer? Não deu outra, aquilo que você está pensando. É da vontade de Deus. Aí, pecar é vontade de Deus? Não é, o diabo é sutil. Esse negócio de ouvir a vontade de Deus. Um dia desse alguém me procurou e falou assim, irmão, é muito difícil falar assim, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai me mostrar a vontade dele. Eu falei, é muito difícil saber qual é a vontade de Deus. É muito difícil. Porque pode ser um ânimo seu, pode ser empolgação sua, você confundir isso com vontade de Deus. Vontade de Deus é quando Deus coloca uma paz no seu coração, que você não está pecando, você não está prejudicando ninguém, você não está amaldiçoando ninguém, você está em paz com o Senhor, aí você faz a vontade dEle, aí Ele sabe que você está no caminho dEle. Quando eu saí da igreja de Deus, onde eu fui pastor e onde eu me formei, aí o pessoal da igreja da UMS me chamando, vem para cá, nós queremos você como pastor, nós queremos. E eu já estava assim, mas eu cheguei, aí a última vez que eu fui fazer conferência lá na igreja missionária, eu pregando, e depois a liderança me chamou, os presidentes, e daí, Timóteo, vem ou não vem? Eu falei, cara, meu coração está dividido, a igreja ela é uma igreja pobre, pequena, a igreja está crescendo, está reagindo, eu estou reconstruindo o templo, reformando o templo, Deus está abençoando muita gente, eu largar aqueles irmãozinhos lá, vim para cá, para essa igreja rica aqui, eu estou preocupado com isso. Um homem de Deus, isso é homem de Deus, não venha, nós queremos que você venha, mas com dúvida não é vontade de Deus, fique lá. Fiquei mais 2 anos lá na igreja, a igreja cresceu, aí aconteceu um problema na denominação contra a minha pessoa, sabe, um dinheiro que mandaram para mim, os caras meteram a mão no dinheiro, me tirou a paz de ficar na denominação, voltei lá e falei, agora eu venho, agora eles perderam, agora eu venho. Timóteo, você é o pastor da igreja. Queridos, persiste com Deus, procure a vontade de Deus, Deus abre caminho, Deus dá paz na alma, não há como orar erroneamente, erradamente. Curve a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado porque nós aprendemos mais uma vez que a oração tem o seu lugar, mas há princípios de oração. E nós queremos colocar em prática, Senhor, todos esses princípios, deixando de pecar, ouvindo a Tua voz, a Tua lei, a Tua palavra, que assim seja na vida de cada crente e que nós possamos, quando clamar, o Senhor ouvir dos altos céus, responder às nossas orações, derramar bênçãos sobre nós, o Teu povo, sobre a Tua igreja. É o que nós queremos, é a presença do Senhor conosco, e que nada possa impedir a nossa oração. Por isso, dá-nos sintonização para nós, através do Teu Espírito Santo, discernirmos quando a nuvem negra começa a tomar espaço entre nós e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que assim seja na vida do Teu povo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?